Boa noite. Hoje estamos aqui iniciando o nosso Mãe de Perto oficial, né? Estamos aqui também com a Joyce, estamos um pouco também com a Natália e vamos falar um pouquinho hoje mais do nosso projeto, como que vai ser, cada um vai contar um pouquinho da sua história. Então, vou chamar aqui a Natália para falar um pouquinho sobre ela e assim nós vamos indo. Legal. É uma honra estar aqui, vocês não têm ideia do quanto eu estou grata e feliz por fazer parte desse projeto com vocês. Duas grandíssimas mulheres aqui, que a gente vai ter muita coisa para contar, muita coisa para falar, muita coisa principalmente para compartilhar, né, do que a gente já fez, do que a gente quer fazer. Enfim, é um ambiente assim mais de trazer mesmo essa harmonia, esse incentivo, principalmente empreendedor. Então vai ter muito conteúdo legal por aqui. Então vamos falar um pouco sobre mim, né? Apresentando um pouco. Meu nome é Natália, eu sou empreendedora digital e eu comecei a trabalhar com digital já faz 5 anos. E assim, olhando para um pouco do meu passado, eu fiz transição de carreira, fui trabalhar em multinacional e aí eu queria pontuar um pouquinho aqui para vocês o como foi esse início, né, na minha carreira empreendedora. Então, eu tenho 30 anos, eu sou formada em engenharia de produção e tudo começou com uma vontade de querer ser uma profissional de excelência, reconhecida no mercado de trabalho, e as coisas elas foram mudando o rumo conforme foi acontecendo. Então, eu sempre fui muito rápida, muito ágil, muito assim, de visão ampla para as coisas. E aí eu entendi que aquilo que eu tinha projetado para minha carreira pessoal e profissional, ela não iria se concretizar se eu tivesse eu deveria estar disposta mais para fazer algumas coisas que eu não concordava. Era mais ou menos isso. E aí foi onde tudo começou e mudou de rota. Então, depois que eu fui trabalhar em grandes multinacionais, eu tive algumas oportunidades. Trabalhei com compras, com logística, com engenharia de processos. E aí eu tive uma visão muito ampla assim, do que é indústria, do que realmente as coisas elas são transformadas ali, tanto em matéria-prima, né, desde a matéria-prima, a jornada de um processo de transformação de um produto, até o produto final ser entregue para o cliente. Então, toda essa cadeia de passo a passo, de fluxo, de etapas, de tudo acontecendo, eu tive essa visão muito clara do que a indústria, ela, enfim, entrega. E aí eu falei, poxa, eu acho que eu tenho ali algum conhecimento que pode ser aplicado para a minha vida, pode ser aplicado para a minha construção empreendedora. E aí, com o meu casamento, o meu casamento ele aconteceu em 2000, era para acontecer em 2020, mas aí por conta, enfim, daquele episódio que a gente já conhece mundialmente, foi postergada a data. Mas lá no planejamento do meu casamento eu entendi que existia um tipo de produto específico que não tinha no mercado local disponível. E aí, com toda essa etapa assim, de reflexão sobre o que eu queria para minha vida pessoal, o que eu queria para minha vida profissional, aí ali eu enxerguei uma oportunidade. E essa oportunidade, ela foi... ela se iniciou, né, para produzir um produto específico para o meu casamento, que é Forminhas para Doce. Então, eu estou falando aqui um pouco sobre o que é a minha empresa hoje. Eu trabalho com Forminhas para Doce, é um produto artesanal. São flores artesanais que são colocadas em doces finos na apresentação de mesas de casamento, de debutante, eventos em geral. E aí, quando eu fui fazer esse planejamento do meu casamento, ele ali com a ajuda da assessora, a ajuda das pessoas que estavam ali participando, eu entendi que não tinha ninguém que pudesse me vender esse produto aqui localmente. Então, eu deveria me deslocar para São Paulo, quase 100 quilômetros de distância, né, e tal. E aí, ali foi o ponto, eu falei, poxa, eu acho que eu posso trazer essa minha bagagem profissional, todo esse conhecimento que, no meu ponto de vista, foi bem genérico, ele foi bem superficial, porque eu não tive tempo de construir carreira em determinada área. Foi basicamente ali nas indústrias, 1 ano e meio, 2 anos em cada posição, até que eu falei, não quero mais isso pra mim, e aí eu fui empreender. Ou seja, eu enxerguei uma oportunidade. E aí eu tô aqui, 5 anos depois de florear, e tem muita coisa boa acontecendo, foi bem
Foi uns perrengues meio complicados no início de empresa, né? Mas faz parte de qualquer negócio. Sim. E a gente enxerga que, assim, o crescimento... Inclusive, eu falei muito sobre isso hoje. Que quando a gente começa algo do zero, o crescimento ele é exponencial. No começo, você não enxerga as coisas acontecendo, as coisas crescendo. Até que chega realmente, assim, uma virada de chave e fala, uau, olha o que eu construí, olha que impacto que eu tô gerando. Por mais que eu entenda hoje que é pouco, que é mínimo, mas tem sido muito legal e engrandecedor para mim construir essa minha jornada empreendedora. E sem contar, né, nesse podcast, que agora eu sou a host desse podcast, então eu estou muito feliz em poder contribuir com mais e mais mulheres, com o nosso conhecimento, e que tudo que a gente tem para compartilhar, entrevistar e, enfim, acontecer daqui para frente. Com certeza, né, Natália? Realmente, para nós mulheres, né? Para mães, você ainda vai contar um pouquinho, até porque você chegou, né, nessa ideia também desse projeto seu, né? Você falou também da sua ideia de quando você tiver os seus filhos, né? E para nós, né, para mim aqui também como mãe, né? Por que eu também estou aqui neste projeto, né? Hoje, igual a gente fala mãe de perto, né? A mulher empreendedora, justamente por isso, né? Eu queria estar próximo da minha filha. Então, eu precisava estar em algo que eu conseguisse estar trabalhando, mas também estivesse com ela. Então, isso facilitou bastante na minha vida, né? Nós também estamos aqui com a Joyce, né? Que vai falar um pouquinho, né, Joyce, aí da sua história, mesmo, Adriana. né? Boa noite, Adriana. Boa noite, Natália. Boa noite a todos. Estou muito feliz, né, pelo convite feito para participar desse podcast maravilhoso que é Mãe de Perto. E o que eu tenho para falar é que agora, nesse momento, eu estou ingressando na fotografia e tenho 2 filhos, que é o Samuel e a Ana. Um beijo, mamãe ama vocês. E Mãe de Perto eu me identifiquei demais, porque é algo que eu estava buscando fazer perto dos meus filhos. E Mãe de Perto, daqui a pouquinho vocês vão saber mais, é exatamente isso. É uma mulher que quer ser empreendedora e tá juntinho dos seus pequenos, dos seus filhos. E isso a gente pode, através do podcast, proporcionar para você, mãe, mulher, que ainda não é mãe também, né? Que quer ser empreendedora, enfim. É um prazer enorme estar aqui, junto com essas mulheres lindas e maravilhosas. Estamos aqui para fazer a diferença e para ajudar vocês, mulheres. Natália, você tinha comentado comigo, né, da sua... Até você tinha falado em relação a ter filhos, né? Sim. E como isso poderia te ajudar nesse novo projeto que você já tem aí há 5 anos e o que poderia te proporcionar. Fala um pouquinho também pra gente, né, sobre isso que você comentou, né, até quando, né, você for mãe, né, tá ali mais próximo dos seus filhos. Legal. É uma pergunta que realmente foi muito importante eu responder lá no passado, quando eu estava fazendo essa reflexão do que eu realmente queria para o meu futuro. E olhando ali os pontos positivos e pontos negativos para fazer essa transição que eu fiz, que ela durou 2 anos e meio, ela não foi assim algo que aconteceu de uma hora para outra. Ela foi realmente pensada, ela foi realmente preparada. Eu precisei ter certeza de realmente eu estar fazendo as escolhas certas para aquela etapa que eu estava ali vivendo naquele momento da minha vida. Então, esse foi um ponto crucial para eu falar, poxa, eu quero construir, eu estou desempenhando, na verdade eu estou desprendendo o meu tempo hoje para construir algo que não é meu. Esse é um primeiro ponto. Segundo, se meu tempo é tão valioso para mim, tão valioso para minha família, quem vai ser, o que vai ser esse tempo lá no futuro quando eu tiver os meus filhos? Então, a gente sabe que a gente vem de uma cultura que o homem ele é provedor e a mulher ela tem a opção de trabalhar ou não, ela tem a opção de ser dona de casa ou ter, enfim, que ir para o mercado de trabalho. No meu caso, como eu casei, então eu tinha essa escolha, mas não fazia parte assim da minha essência, do meu interior. Então, eu sempre pensei em ser independente, ser uma mulher assim, que construísse realmente uma carreira, que tivesse ali
um ato de se orgulhar mesmo do que se dispôs a viver, se dispôs a passar. Isso é algo que eu não abriria mão, independente do que acontecesse assim em uma situação que me forçasse a ter ali uma opção, saio ou não saio do meu emprego por conta dos meus filhos. Então, respondendo essa pergunta, Adriana, é exatamente isso que me fez pensar em quem eu quero ser, como eu vou ser no meu futuro, já que eu tenho essa opção de escolher o que é melhor para mim, o que é melhor para minha família. Então, para vocês terem uma ideia, eu viajava. Minha primeira oportunidade era em São Bernardo, então a gente está aqui no local, está aqui na localização de Santos, São Vicente, né, uma cidade próxima da outra. Então era mais ou menos uns 70 quilômetros para subir, e aí acordava super cedo, chegava lá às 7 horas da manhã, pegava fretado, aí saía de lá 4:30 da tarde, chegava aqui quase 7 da noite, ou seja, era quase aí uns 130, 140 quilômetros por dia nesse deslocamento. Então pensar em ser mãe, uma situação como essa, era algo muito, assim, distante, e eu desprender muito daquele sentimento, assim, de... E agora, né? Com quem que eu vou deixar meu filho? Quem eu vou deixar ele o dia inteiro na escola? Quem que vai dar a educação devida para ele ou não? Então, é algo assim que realmente me preocupava. Então, unindo todos os pontos, como eu disse aqui, né? Os pontos positivos, os pontos negativos, eu falei, eu acho que agora é a hora de eu ter todo esse gás, fazer com que as coisas explodam agora. Eu faça realmente acontecer. Com a Florear, que era algo que, enfim, foi meu pontapé ali inicial, mesmo como uma empresa formalizada, uma empresa com uma estrutura mesmo de empresa. E aí foi onde eu pensei, então eu vou ter esses 5, 6, 7 anos, né? Porque eu comecei nos 25 anos. Nos 25 hoje, com 5 anos de empresa, eu olho para trás e realmente eu vejo que foi a melhor decisão que eu tomei. Porque se eu pensasse em hoje ser mãe, eu tenho a opção de fazer tudo o que eu quero fazer para o meu crescimento profissional, mas estar ao lado do meu filho, estar ao lado ali de todas as necessidades dele. Então, olhando para trás, valeu a pena eu tomar essa decisão. Com certeza, né, Natália? Quando nós falamos em filhos, né? Essa é uma etapa que eu posso falar aí. Filho, realmente, você quer estar próximo, você quer estar junto, né? Acompanhar em todas as fases, né? Como eu trabalho com a fotografia hoje, o meu foco maior está em gestante, né, acompanhamento infantil, newborn. Eu consigo conversar com muitas mulheres e muitas mães, e algumas delas falam da questão da necessidade de ter que deixar os seus filhos numa creche com 3 meses de vida, 4 meses, porque ela precisa trabalhar. E a gente sabe que, né, hoje o CLT, né, tem suas vantagens para algumas mulheres, mas tem algumas que não querem, né, ter essa questão de estar presa ali em algum horário, e principalmente quando nós temos filho, né, porque filho é algo que em algum momento ele pode ter alguma coisa e você ter que sair do seu trabalho para ir estar com o seu filho, principalmente a mãe, né, geralmente é a mãe que faz esse papel. Então, para nós mulheres e mães também, estar próximo do filho, né, e já tá planejando quando nós tivermos outros, né, é muito importante, né. Então aí a Joyce aí também fala um pouquinho aí, né, da questão de estar próximo. Legal que você falou aí, quando nós tivermos outro. Então você tá pensando em ter mais um. Olha, eu pensei, né, hoje já não dá, né. Filho é uma bênção, né? É uma Filho bênção, é uma bênção. Como a Natália falou e você também falou, Adriana, realmente, pra gente que é mãe, é algo muito complicado, né? A gente pensar em ir trabalhar, deixar nossos filhos com uma pessoa, por mais que a pessoa é carinhosa, cuide, não é a mãe, né? E essa junção de trabalhar e cuidar do filho é algo muito importante que faz a diferença para eles. E por isso também do nosso podcast, né? Que é Mãe de Perto. A importância da mãe para os filhos. Ou até mesmo o que você falou, né? Você já está planejando o seu futuro quando for mãe. O que é fundamental e é incrível, né? Foi uma das coisas que lá no passado eu olhava para frente e falava, uau, se eu não começar agora,
vai ser muito mais difícil quando eu tiver os filhos. Quando tiver meu primeiro, tiver meu segundo. Aí eu vou tentar empreender. Então, essa foi a minha percepção. Eu trouxe ali uma certa ansiedade mesmo. E aquilo me deixou bem comovida com o futuro que eu iria ter se eu continuasse por aquele caminho. E aí eu paguei o preço por isso. Então, foi assim, todo o início de uma empresa, entre acertos e erros, e você tem que estar muito disponível ali para estudar, para passar horas e horas entregando o seu melhor, se desprendendo mesmo ali com a sua, inclusive com a sua rotina, que é mais estruturada, para fazer as coisas acontecerem. Então, antes eu trabalhava 8 horas como CLT. Eu comecei a trabalhar, quando eu fiz a transição, né? Foram 2 anos e meio. Eu trabalhando ainda como CLT, então eu empreendia na parte da manhã, acordava às 5. E, assim, a minha rotina de horários não mudou de quando eu trabalhava em São Paulo. Quando eu trabalhava, né? Quando eu pegava fretado e tudo mais. Então, eu acordava mais cedo, começava a minha jornada de trabalho, terminava a minha jornada de trabalho como CLT, e aí eu ia para o empreendedorismo. Isso, obviamente, me trouxe várias consequências. Eu parei de fazer exercício, a alimentação começou a ficar mais ruim, né? Teve várias consequências, assim, bem ruins, inclusive até final de semana. Eu estava ali estudando, estava ali realmente empenhada em construir o meu empreendimento. E aí hoje eu olho para trás, assim, e vejo que teve muita coisa que eu tive que aprender meio que na raça, mas se eu tivesse ouvido alguém que tivesse me falado assim e me colocado à disposição, esse é o melhor caminho, essa é a melhor orientação, não que eu não tivesse disponível para ouvir pessoas que já tivessem passado por isso, mas para aquela minha realidade, sem mentoria, sem alguém realmente assim olhando pro que eu queria construir, eu perdi muito tempo tentando e errando muitas vezes. E aí, isso me faz entender que talvez eu não precisasse levar 2 anos e meio de transição. Mas foi o que eu fiz, foi o que fez com que realmente a coisa se encorpasse. E a ideia aqui não deixe, já que, assim, se já passou, já tem filhos e tudo mais, a gente vai dar a melhor experiência, vai compartilhar as melhores histórias, vai compartilhar aqui muitas histórias, inclusive inspiradoras, né, de outras pessoas que a gente vai entrevistar. Mas se você tem a oportunidade de planejar, a oportunidade de realmente colocar uma linha do tempo ali e falar, ok, eu não vou esperar acontecer para eu me preparar, porque o empreendedorismo tem muita bonificação, tem muita coisa assim que envolve que realmente é surreal as suas conquistas e o alcance dos resultados. Mas a gente sabe que não é fácil, né? Assim como trabalhar para outra pessoa também não é fácil. São dificuldades diferentes, mas trabalhar por conta você tem que ser, E é interessante que a Natália falou, porque ela pensou tudo nisso na situação do futuro dela como empreendedora. E imagine se você tivesse um filho. É o que a gente fala, eu acredito muito no tempo de Deus para todas as coisas, Sim. né? Você iria conquistar porque não é impossível, a gente tem que querer. Mas ia ser muito mais difícil para você passar esse processo com uma criança, principalmente recém-nascida, né, Dri? Verdade. Ia ser muito mais difícil. Mas como eu disse, não é impossível, né? Não Depois mesmo. de ser mãe, conseguir ser empreendedora. É verdade. Eu tinha ainda ali o suporte também do Cláudio, né? Então, como mãe, eu ainda consegui ali ter aquele suporte, mas depois, né, alavancou, aí eu foquei naquilo que realmente eu queria. Mas, Natália, você também ajuda mulheres, né? Nesse desenvolvimento de empreender, tudo. Se você puder contar um pouquinho também dessa parte, como que funciona, até para que mulheres, né, possam aí se motivar, mulheres possam ver e falar, cara, não é impossível, eu posso empreender, eu posso, com filho ou sem filhos, eu posso estar empreendendo. Legal. Depois que eu comecei a empreender mesmo, de fato, eu me encantei com o mundo empreendedor, porque realmente a base ali, o alicerce de fazer realmente as coisas acontecerem depende muito mais de você do que de outras pessoas. E isso é um pouco diferente do cenário quando você trabalha para uma outra empresa, para uma outra equipe. Então, para o empreendedor ele ter sucesso, ele precisa ser o
CPF. É o que eu costumo dizer, um CPF forte faz uma empresa ser forte. Então, eu tive que conhecer o outro lado do que é ser humano para eu ser melhor naquilo que eu estava ali, cuidando de uma maneira emocionalmente, falando assim. O que era o racional realmente por trás que eu deveria priorizar ali para a tomada de decisão. Então, eu tive que me conhecer profundamente para ser a melhor pessoa, não só para o meu pessoal, mas transferir isso também e traduzir isso para o meu lado profissional empreendedor. Então, eu senti que realmente isso fazia diferença em vários sentidos. Eu mesmo já tive em várias oportunidades onde eu tive assim, contato com outros empreendedores e boa parte deles, a maior dificuldade era saber lidar consigo mesmo. E aí eu falei, poxa, não adianta você ter a melhor estratégia para executar uma ação de vendas, a melhor estratégia para poder fazer ali aquele plano realmente de negócio, se você não tem um emocional firme, um lado assim, espiritualmente falando, forte, se você não cuida de um propósito específico, um objetivo específico. Então, sentindo essa necessidade, sentindo essa falta das pessoas que estão começando principalmente, eu falei, tem aqui uma outra oportunidade que faz mais sentido para mim continuar fazendo o que eu estou fazendo. A minha empresa hoje, eu posso dizer assim com profunda certeza, ela é o que me faz realmente levantar todos os dias, acordar, olhar ali para os meus planos e ver que realmente as coisas estão avançando. Como eu até disse para vocês, né, eu olho assim para o crescimento da Florear, eu vejo que é exponencial. Tem hora que lá no passado nada acontecia, fazia, nada acontecia, até que chegou um momento e falou, uau, todo mundo tá conhecendo a gente, todo mundo sabe quem eu sou, todo mundo sabe o que é Florear. E aí as coisas, elas foram engrenando, sabe? Elas foram se movimentando. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre mim, estudar um pouco mais sobre esse lado de espiritualidade, um pouco mais sobre mentalidade e tudo mais, para ser uma melhor gestora para minha empresa. E aí, voltando, olhando para o mercado e vendo que outros empreendedores estavam desistindo dos seus próprios sonhos por falta de conhecimento mesmo, aquilo me bateu profundamente. Eu falei, tem aqui algo que eu estou implementando na minha empresa, estou implementando em mim, e eu posso ajudar outras pessoas a enxergar algo que elas não estão enxergando. Então, foi onde eu introduzi esse ano o método Bloom. Que o Bloom, ele é uma expressão americana, uma expressão em inglês, que fala sobre florescer de dentro para fora. Então, se eu falo de florear é enfeitar os doces com flores. E quando eu olho assim pro lado agora, método Bloom, que é florescimento de dentro para fora, é dar a oportunidade para outras mulheres saberem quais são os seus próprios talentos, quais são ali os seus pontos fortes, o que você tem de habilidade que você consegue desempenhar, algo que pode se transformar numa fonte de renda e algo que pode se transformar inclusive na sua profissão. Então, fazendo tudo que a gente está conversando aqui fazer sentido para vocês, a ideia é que realmente o Mãe de Perto ele seja um ambiente aqui onde a gente construa um ambiente favorável, que a gente tenha informações o suficiente para que a mãe ela esteja disponível para trabalhar, ser independente, ser uma mulher de carreira e, ao mesmo tempo, ela ter ali a educação do filho próximo. Né? Porque é uma das coisas que eu nem pontuei, né? Porque eu ainda não sou mãe, eu ainda não sinto essa realidade, mas é algo que eu profundamente priorizo para a minha vida. O trabalho, a minha família, o meu tempo, e aí quem eu vou dar aqui à luz, né? Eu não sei ainda, mas eu já me preocupo demais assim em ser uma mãe forte, resistente, resiliente, para poder cuidar desse meu filho no futuro, enfim, e construir aí a minha jornada familiar. Então, acho que é mais ou menos isso, Adriana. Realmente desenvolver outras mulheres para ser aquilo que eu quero ser no futuro. Bacana.
Hoje, assim, nosso podcast, né? O nosso objetivo é estar ajudando outras mulheres, né? Porque, assim, é como eu falei, eu acabo conversando com muitas mulheres, com muitas mães, e algumas mães, elas não estão no mercado de trabalho, nem como CLT e nem como empreendedoras. E muitas delas, às vezes, se sentem inferior. Elas se acham que não são capazes. E muitas eu converso com elas, né? Eu falo que lá na minha salinha, onde eu faço o meu ensaio, é até uma terapia, às vezes, né? Que a gente, psicóloga, né? a gente acaba ali conversando um pouquinho. É por isso que eu não gosto daquela questão de marcar vários ensaios para um dia só. Eu gosto de marcar um ensaio que eu possa ter oportunidade de conversar com a mãe, ali naquele momento com o filho, né? Que vai ser, ou eu vou fotografar ela, não sei qual o momento, mas poder conversar. E muitas mães, elas falam, Adriana, cara, às vezes eu me sinto tão mal, tô em casa, não tenho o que fazer, cuidar, não posso proporcionar algo melhor pro meu filho, porque a gente depende somente de uma renda, né, que é do meu esposo. Então, algumas mulheres, ela tem esse sentimento, às vezes, inferior. Então, a gente, com o podcast aqui, tá querendo vir ajudar muitas mulheres a empreender, né, até pegar aquilo, né, que é o melhor dela e desenvolver. Então, eu creio aí que a gente vai conseguir estar ajudando essas mulheres, né? E, né, Joyce, aí você pode falar também um pouquinho, né? Até da questão da mãe, né? Tá próximo. Da questão agora que você também, né? Tá entrando aí no mundo de empreender. Exatamente, Adriana. Eu vou contar um pouquinho, né, da minha história lá atrás, como surgiu, como veio o desejo de ser uma empreendedora e... Começou lá atrás, quando eu falei assim, eu quero ser mãe. Foi tão engraçado que eu casei. Assim que eu casei, no dia da lua de mel, eu abri os olhos e falei assim, eu quero ter um filho. Meu esposo, mas meu Deus, acabamos de casar. O instinto materno grita, né? Falei, não, mas eu quero ter um filho. E aí a gente, mal eu sabia, logo em seguida eu engravidei, foi algo muito rápido. Eu casei com 18 anos de idade, então, tipo assim, eu não tinha muita experiência. Até por isso também que eu falei que tudo é no tempo de Deus, né? Porque muitas coisas, até mesmo da fotografia, eu busquei nessa época com 18 anos, mas eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. E nada deu certo. Então eu creio também na vontade, no propósito de Deus para as coisas. Há um tempo certo para todas as coisas e eu creio nisso. E eu engravidei. E nessa de engravidar, eu falei assim, eu vi uma necessidade também de ajudar meu esposo financeiramente. Porque, embora nós não precisávamos, mas é o instinto de mãe, né? Eu quero auxiliar, eu quero dar algo a mais pro meu filho. E aí eu consegui um emprego logo assim que meu filho nasceu, algum tempo depois, alguns meses depois, e eu comecei a trabalhar. Fiquei no trabalho pouco tempo, meu filho ele tinha problemas de saúde, foi o que me despertou também ficar mais próxima dele. Porque uma criança com problema de saúde deixa a gente muito... sabe, presa. E porque a gente, quando o filho não tem problema de saúde, a gente já quer estar próximo e com problema de saúde, a gente se sente muito ruim. Eu quero estar próximo do meu filho, eu quero estar perto. E eu falei, não, eu tenho que parar por aqui. E meu filho estava tendo muitos problemas de saúde, e ele deu uma melhorada. E aí, quando eu comecei a trabalhar novamente, eu engravidei de novo. Na minha experiência de 3 meses, eu engravidei da minha pequena, que é a Ana, que hoje tem 9 anos de idade. E aí eu me vi mais presa ainda, porque além de um, era 2 agora. E a gente pagava uma moça para cuidar deles. E eu falei, meu Deus, eu preciso arrumar algo para fazer, para auxiliar, para ajudar financeiramente, né, meu esposo. E para comprar as coisas dos meus pequenos. E eu pensei em várias coisas. Ia lá no Google e falava, meu Deus, o que você falou, Natália, é muito importante, né? Ter uma direção. E hoje o podcast está aqui para dar uma direção para você, mulher, mãe. Porque naquela época eu não tinha essa direção, nem em podcast, nem no Google. O Google também não me dava essas explicações. E eu comecei a pesquisar, foi quando eu vi que o Cláudio, esposo da Adriana, ele estava dando mentorias de fotografia. Eu falei para o meu esposo, amor, é uma oportunidade. Naquela época, onde eu falo também de novo do tempo de Deus, ele falou assim, amor, acho que não é a hora e tal, a gente tá com isso, aquelas crianças tá pequena, beleza. E eu continuei buscando vários meios para poder trabalhar e nada, não dava sucesso. E foi quando agora, há uns 3 meses atrás mais ou menos, a gente viu mais uma chamada do Cláudio com a mentoria.
E eu olhei pra ele e falei assim, e agora? Ele falou assim, não, agora é um negócio concreto. Agora é um negócio bacana, vamos lá, vamos atrás, liga pro Cláudio. E eu falei, há um tempo certo para todas as coisas, né? E eu senti essa felicidade, porque realmente chegou o tempo que eu falo de alegria, e que como chegou pra mim, pode chegar pra você também. É um sonho meu de fotografia, eu sempre amei foto, tu sabe um pouquinho disso, né, Dri? Eu sempre amei fotografia, e hoje tá trabalhando com a fotografia, pra mim é espetacular, é perfeito, e junto com os meus filhos, porque eu consigo dar atenção pra eles, é maravilhoso. Então eu vi na fotografia também, Dri, uma forma de estar próximo dos meus filhos. Inclusive, está despertando até desejo neles de participar também. Mãe, um eu quero ser auxiliar na câmera, o outro eu quero auxiliar na luz. Eles já estão aprendendo. Então, é muito gostoso a gente conseguir lidar com esse sentimento de ser empreendedora e também mãe, né? Mãe de perto. E, basicamente, é isso, Dri. A alegria de estar participando desse projeto lindo, maravilhoso. E é isso. Hoje até como você falou, né, Joyce? Você começou a fazer várias coisas. Várias, Dri. Até chegar realmente naquilo que você realmente gostaria de estar fazendo. E hoje é o que acontece com muitas mulheres, né? Elas começam a fazer várias coisas para poder chegar em algo, e muitas não conseguem estar realizada, né? Com aquilo que faz amar verdadeiramente. Porque eu acho que não é só financeiramente, mas você precisa amar, porque com certeza vai vir um retorno, porque você vai falar, poxa, eu estou no caminho certo, né? Eu estou fazendo a coisa certa, eu estou realizada. E para a mulher é muito importante isso, né? Lógico que tem aquelas que vão sempre estar ali mais próximas, vão estar em casa, mas tem mulheres que não, elas querem trabalhar, elas precisam. E isso é muito bom, né? Então hoje por isso que nós estamos aqui, para estar ajudando, auxiliando essas mulheres, né? E a Natália aí vai também estar bastante aí falando várias coisas aí que podem despertar esse interesse, né, nas mulheres. Então isso é muito importante, né, Natália? E é algo que você falando, Tri, me faz pensar que hoje é a melhor oportunidade que existe na face da existência, sabe, em terra, de você trabalhar em casa e conseguir remunerar o seu trabalho com a internet. Olha a quantidade de pessoas que já foram transformadas, né, por ouvir as palavras certas, por ouvir as orientações certas, e a quantidade de pessoas que prosperaram, né, através de um talento, através de uma experiência profissional que já tinha, e aí remodelou, embalou e consegue vender esse conhecimento pela internet. Ou até mesmo, eu sou um exemplo disso, né? As minhas forminhas é um produto físico, é uma flor artesanalmente sendo feita ali, né? Toda uma etapa amorosa, toda uma etapa delicada e tudo mais, mas a gente consegue empacotar e enviar para o Brasil inteiro, né? Então tem pedido inclusive parado lá na minha linha de produção, que vai para Recife, que vai para Pernambuco, que vai para o Distrito Federal, que vai para Santa Catarina. Então não há fronteiras como a internet. É só realmente você estar no ambiente certo, ouvir as pessoas certas, reconhecer que você precisa de ajuda, que você precisa ouvir as pessoas que já alcançaram realmente o sucesso e já tiveram resultados sobre aquele trabalho realmente entregue pela internet. E, assim, aprender, porque ainda tem muita oportunidade. Às vezes eu ouço algumas pessoas dizerem, mas a internet já está saturada. Não, porque é infinito ali o fluxo que você pode desenvolver, que você pode entregar ali a sua mensagem, entregar o seu produto, entregar ali algo que realmente pode ser remunerado. Então a gente fala assim sobre uma renda extra, mas na verdade aqui o meu principal objetivo com Mãe de Perto é trazer realmente essa mulher profissional, sabe, empoderada, que tem essa força mesmo de mulher, de cuidar, de dar conta de tudo, mesmo que isso infelizmente ainda seja um problema, né? Porque não sei quais são as experiências, os exemplos que vocês têm ao redor, mas eu acho assim que a postura masculina é extremamente importante dentro de uma família. Não quer dizer que seja algo que só se não tiver, nada vai acontecer. Não é essa a questão. Mas assim,
tem duas responsabilidades diferentes, né? Então, acho que o homem, ele tem muito esse sentido, assim, de eu trabalho, eu faço eu provenho para minha família, né, ali um sustento e tudo mais, mas ele sai para trabalhar, volta, e a mulher que é dona de casa, ela tem que dar conta de tudo, ela tem que dar conta dos afazeres de casa, tomar conta do filho, levar o filho para a escola, às vezes o filho faz inglês, às vezes o filho faz algum esporte, faz isso, faz aquilo, ou seja, ela está o tempo inteiro entregando ali a disposição dela, a energia dela para outra pessoa, para outros, ao seu ambiente. E aí, aquele momento, o que ela está fazendo por ela? Verdade. Né? É por isso que às vezes a mulher, ela se sente assim, realmente rebaixada ali, porque ela não tem poder, ela não tem voz, ela não tem poder de decisão. E isso é muito triste, é algo assim que eu nem imagino viver, nem imagino passar por isso. E eu acho que nós temos hoje um ambiente que a internet nos traz, coloca dentro da sua casa, né, da nossa casa. Eu consumi demais a internet, principalmente desde 2020 para cá, eu acho que acelerou demais as coisas. E é realmente assim, ouvir as pessoas certas, ouvir as inspirações certas e estar disposta mesmo a... bate no peito e você é poderosa e você faz acontecer. É verdade. Hoje a área digital, ela está crescendo muito. E realmente é o que você falou, tem muitas mulheres que não sabem disso. Elas, por estar naquele meio só ali, focada na sua casa, sempre entregar para alguém, ela acaba esquecendo dela. E ela esquece que ela tem uma ferramenta poderosa na mão dela, próximo a ela, que ela pode usar. E ela pode trazer, sim, muito retorno, né? Até financeiramente ali para sua família. E como para ela se sentir muito bem, né? Porque é o que você falou, tem muitas mulheres que elas ficam inferiores. Elas se sentem muito inferiores, né? A gente conversa com muitas pessoas e elas falam, cara, eu não posso fazer nada, eu fico em casa. Às vezes o marido chega e fala, pô, tu fez isso, fez aquilo. Você estava em casa, você não fez nada. Acho que é né? fácil, né? E não é isso. O trabalho de casa é cansativo. E ele exige muito, né, daquela mulher. Então, hoje, o nosso objetivo é trazer esse conhecimento para essa mulher, para aquela que já também, talvez já está empreendendo, mas não sabe ainda qual o caminho certo, tá pegando. Então, o nosso objetivo é esse, trazer aquela mãe de perto, né, para cuidar dos seus filhos, mas também cuidar de si, porque quando você trabalha, é uma outra coisa. Acho que a mulher, ela muda. É verdade, a fisionomia dela é outra. Se você pegar uma mulher, não lógico falando assim, mas se você pegar uma mulher que só está focada na casa e você pegar uma mulher que está trabalhando, você vê que a fisionomia é diferente. Diferente mesmo. Entendeu? Autoconfiança, autoestima. Porque ela fala, eu posso falar, eu posso opinar, eu tenho essa autoridade para falar também, né? E tem muitas mulheres que às vezes não fazem isso, né? É que é tão sutil, né, a diferença, assim, do comportamento de uma realidade para outra, que, assim, quando a gente realmente compara, olha de fora, inclusive, e fala, nossa, quanto o poder do trabalho mesmo, do reconhecimento profissional, a sua própria remuneração, isso te traz ali um alívio, uma paz interior de que você é útil. É uma das coisas que eu mais falo nos meus conteúdos, seja útil para alguma coisa. E não só útil para os outros, mas útil para si mesmo. Então, quando eu fui pro empreendedorismo, eu enxerguei assim, uma necessidade gigante de ser útil para mim. Então, quanto mais eu aprendia sobre determinados assuntos, sobre mim mesma, inclusive, mais eu queria ser melhor, ser melhor, ser melhor, ser melhor. Então, eu vejo assim o poder do ritmo das coisas. O ritmo, ele pode ser... Aí que eu volto e digo assim, existe ali um pontapé inicial que é a escolha. Então, você pode escolher vários caminhos, mas a partir do momento que você tem uma direção, que essa escolha que você vai fazer, ela vai te levar do ponto A para o ponto B, isso faz total diferença e você precisa reconhecer que nada dá para ser feito sozinho. A gente sempre precisa de um outro alguém para poder puxar, impulsionar, incentivar e olhar, às vezes, aquele talento que às vezes aquela mulher, ela
tão sabe fazer, tem aquele talento tão enraizado, mas infelizmente por conta dos problemas ao redor nem se reconhece. Ela guarda em uma caixinha, né? Literalmente. E é por isso que foi um dos pontos que marcou, assim, dar o nome pro meu conteúdo, que é o Bloom, é justamente trazer esse sentimento de explosão, floresça de dentro para fora. Então traga isso, assim, do seu interior, da sua essência. E eu vejo que hoje é possível você empreender com essa condição de trabalhar realmente por amor. Quantas e quantas histórias a gente ouve pela internet de pessoas falando sobre propósito, sobre ser útil para alguém ali, que você realmente consiga ajudar. É um sentimento de retribuição que o dinheiro ele não paga. Você pode ter o maior dinheiro do mundo. Quantos e quantos casos a gente já ouviu falar de pessoas que são extremamente ricas e no final, assim, das contas, elas não são felizes. Então, realmente, assim, aqui é um ambiente para trazer não só para a mulher que é casada, mas a gente sabe que tem muitas mamães solteiras, muitas mamães que fazem o papel, né, de ambas partes. E, enfim, é realmente olhar para você, mulher, e trazer ali o que a gente tem de melhor para compartilhar para você, para o seu crescimento. E, inclusive, te incentivar, te cutucar e falar, você pode ser mais. Que é o meu objetivo aqui. Eu tenho certeza que vocês também estão alinhadas a isso. Elas também podem florescer, né? Exatamente. Tirar aquela coisinha delas que estão lá dentro, que dá pra florir. Nossa, é perfeito esse nome, né? Bloom? É Bloom. Perfeito. E lembra, né? Alguma coisa assim, tipo de boom, de explosão, né? Verdade. Muito interessante. E realmente, tem muitas mulheres que nem sabem o potencial delas, né? Elas se colocam nessa caixinha, talvez até por elas esperarem que outras pessoas venham apoiá-las. Como é que foi no início da sua carreira, Natália? Você teve apoios? Você já arregaçou as mangas e falou assim, olha, independente de ter apoio ou não ter apoio, eu vou? Quando veio os problemas, o que você fez? Qual foi o seu método, assim, para você conseguir chegar onde você chegou? E é muito importante essa sua pergunta, porque realmente, assim, para eu tomar a decisão de tomar uma rota diferente, é óbvio que eu fui julgada por muitas e muitas pessoas ao meu redor. Falou assim, você tá maluca, você vai pedir demissão do seu trabalho, daquilo que você construiu para fazer algo que você nem sabe se vai dar certo. Eu falei, eu tenho uma coisa aqui no meu interior que me dá uma certeza gigante de que eu posso ser mais. E não só mais, assim, financeiramente, não era esse o ponto. Eu queria estar em paz comigo mesma. Então, trabalhar para os outros me fez enxergar que não fazia sentido as coisas que eu fazia. Não fazia sentido eu seguir as regras que os outros simplesmente impunham sobre os meus afazeres, sobre... Enfim, eu sempre fui uma pessoa muito aberta, principalmente a feedbacks. Eu sempre gostei muito de ouvir, de enxergar que eu podia ser melhor e tudo mais. Mas tinha algo mais ali profundo de que... Por que eu faço o que eu faço? Para quem que eu faço o que eu faço? E era uma pergunta tão vaga, vazia, que não tinha uma resposta, sabe, que fosse coerente. Para poder me incentivar a continuar aquele caminho. Então, novamente, eu tinha uma estrutura... graças a Deus, eu fui muito abençoada com o marido que eu tenho, com a família que eu tenho, pai e mãe e tudo mais. Por mais que eles tenham falado, eu não sei se esse é o caminho que você tem que seguir. No final das contas, eles acabaram engolindo e falaram assim, beleza, faz o que você bem entender. Porque eu também tinha muito esse perfil, eu sempre tive muito esse perfil, assim, meio que de rebelde, sabe? Tipo, ninguém tem que tomar conta da minha vida, eu faço o que eu quiser e tudo mais e tal. Só que no final das contas, a gente sabe que não é bem assim, né? Que as pessoas que realmente se importam com a gente, elas querem o nosso melhor. Verdade. Né? E a partir do momento que elas me viam triste, chateada por qualquer coisa que o empreendedorismo, por exemplo, ele me trouxe, eu via que eles realmente se sentiam impactados. Mas, no final das contas, assim, foi difícil eu falar para outras pessoas o que eu estava fazendo. Eu enxerguei, sim, olhos, assim, de descredibilizando realmente ali o que eu tinha para dizer. Mas eu já entendia que o ambiente era tudo. Por quê? Se as pessoas, por exemplo, existe uma família que boa parte das pessoas são concursadas.
é muito comum as pessoas continuarem sendo concursadas. E aquele que se rebela e fala, não quero ser concursado, eu quero fazer alguma outra coisa, fala, nossa, né, que esquisito, que errado, né? Porque realmente, assim, não está... o ambiente, ele não está moldado para aquela nova postura. Então, vai gerar um incômodo, vai tirar alguém da zona de conforto. E aí eu entendia que aquele ambiente, que onde estava ali conversando, falando sobre o que eu ia fazer e tudo mais, era um ambiente que as outras pessoas estavam vendo cada uma as suas vidas, né, nas suas bolhas específicas. E aí, quando eu falei assim, ok, eu preciso aprender mais sobre empreendedorismo, aprender mais sobre essa nova vida que ainda é tudo muito novo. Eu fui para ambientes onde só empreendedores falavam com empreendedores. E aí que a coisa mudou, que aí entendi que realmente assim aquilo me alavancava cada vez mais. Então foi difícil olhar ao meu redor e tentar convencer as pessoas de que eu estava tomando a decisão certa. Por mais que eu não tivesse essa postura de convencer ninguém, não era isso, mas eu enxergava assim olhares tortos, olhares assim tipo, de julgamento, né? Não sei, às vezes, tadinha dela, né? Tá meio perdida na vida. Tão interessante, né? Por que da minha pergunta? Porque muitas mulheres, conversando com algumas também, que a gente acaba querendo se aproximar mais das mulheres para entender, para poder fazer o que a gente tá fazendo aqui, ajudar elas, né? E muitas delas, Natália e Adriana, elas ficavam exatamente com esse sentimento, pô, mas pessoas não vão me apoiar, mas eu tô me sentindo, acho que eu tô no caminho errado. E a Natália é um exemplo fortíssimo disso, né, Natália? Você foi lá e encarou, pelo que eu entendi, você encarou. Você não ligou pros olhares que falava que não ia dar certo. Você foi lá e falou, não, vai dar certo. Você via além da situação que falavam, né? Exatamente. E é esse sentimento, assim, que eu trago para todo empreendedor que eu tenho a oportunidade de falar. Que... pode ser que não seja ali realmente aquilo que está sendo desvendado ainda. Por exemplo, eu já tentei empreender em outras coisas, mas eu era adolescente, ainda não tinha tido nem a bagagem que eu tive quando eu comecei a florear. Então, minha mãe, ela fazia também coisas em casa, então ela já fez biscuit para vender, ela já fez salgados para vender, era chup-chup também para vender. Então, eu via que ela tentava se virar com alguma coisa ali que ela pudesse desempenhar, mas nada que fosse assim super consistente, era mais ou menos o que o momento ali permitia. Então, eu tentei outras coisas e elas não deram certo, né? Porque eu não construí carreira nessas outras coisas. Então, talvez na visão das outras pessoas ao meu redor, elas tivessem essa percepção. Já tentou outras coisas, a família já tentou outras coisas, mas não deu certo, né? Será que é só mais uma loucura? Ali um devaneio, alguma coisa assim que tá deslumbrada? Enfim, ou tá indo tipo na Maria vai com as outras, né? Será que tem alguma amiga ali que tá incentivando? Mas acho que o ponto é, se você tem a certeza de que realmente você quer, de quem é você, o que você deseja, se você realmente projeta esse futuro, e você vê uma mulher grande, vê uma mulher ali empoderada, uma mulher que tem poder, uma mulher que tem decisão, e você realmente se une a pessoas que estão nesse mesmo caminho, estão nessa mesma trajetória. E assim, é bem fácil hoje em dia encontrar grupos que falam a mesma língua que você. É muito fácil como a internet, né? Então, assim, é realmente fazer as escolhas certas, saber que você vai enfrentar dificuldades, vai enfrentar julgamentos. E esquece, ninguém entende o que eu tô vivendo, ninguém entende as minhas decisões, ninguém sabe o que eu tô enxergando no meu futuro, quem é você para falar alguma coisa, né? E realmente você começa a dar valor ali pro teu tempo. Falou mal de mim? Eu tenho tanta coisa para me preocupar. Falou alguma outra coisa? Eu falo, tenho tanta coisa para me preocupar, porque realmente, assim, a minha rotina hoje, e desde o momento, assim, que eu tomei a decisão de arregaçar as mangas e fazer acontecer, eu não tenho tempo para respirar. Olhe lá fazer uma unha, olhe lá fazer alguma coisa, porque eu tô sendo útil. Tô sendo útil para mim, tô sendo útil para minha empresa, útil para minha família, da minha maneira, né? Eu tô priorizando realmente utilizar o meu tempo da melhor maneira possível. Então, eu tenho certeza que se você captar essa ideia, você vai conseguir transferir isso pro momento ali onde você tiver a maior concentração em desempenhar o papel de mãe para os seus filhos, porque os seus filhos merecem uma mãe forte,
resistente e poderosa para cuidar deles. Acho que esse é o ponto. É verdade. Até falando aí nessa questão, né, de apoio, né, eu tava aqui pensando, né, igual da minha família, não tem empreendedor, né, assim, pessoas igual meu pai foi sempre CLT, trabalhou numa grande empresa, minha mãe, ela focou em cuidar dos filhos em casa. Aí quando eu conheci o Cláudio, né, que a gente começou a se conhecer, nos casamos, ele veio de uma família que era assim, parte, né? Não todos, mas alguns eram empreendedores e alguns eram funcionários públicos, né? Ali que trabalhavam concursados. Então, quando eu entrei nessa parte de empreender, aí o pessoal fica, mas será que vai dar certo? Não é melhor você ter um emprego? Será que não é melhor você ter algo garantido, né? Que você vai estar ali? Então, em alguns momentos, falando até como mulher, eu me senti, cara, eu acho que não vai dar certo. É melhor eu realmente trabalhar numa empresa, ter o meu horário e tal. Mas hoje eu vendo, né? Algum tempo atrás que eu comecei a ver, eu falei, não, né? Eu preciso estar próximo da minha filha, eu preciso estar com ela. E se eu fizer dessa forma, né? Trabalhar numa empresa, eu não vou ter essa disponibilidade para ela. Então eu falei, não. Então, muitas das vezes eu fecho meus ouvidos, a pessoa fala, eu, né, não dou nem atenção para que aquilo não penetre. Porque cada um conhece a sua necessidade, né? Não precisa de outras pessoas falarem, olha, não vai dar certo. Eu costumo falar, se não quer ajudar, também não atrapalha. Claro que é. Mas é bem isso, bem legal. Então, e foi isso. Eu falei, cara, não vou ouvir. Eu vou fechar os meus ouvidos e vou focar nisso. E o Cláudio não, ele já é muito empreendedor, né? Ele já tem o sangue dele corre ali, aquela veia ali dele, é empreendedor ali 100%. Tá escrito no DNA, empreendedorismo. E aí eu abracei e falei, não, tamo junto, né? Muitas das vezes eu tenho as ideias e falo, eu acho que isso é legal. Aí ele pega lá, dorme a noite dele, aí no outro dia ele já vem cheio das ideias e a gente trabalha junto. Foi até uma dessas questões, né, que nasceu aí o Mãe de Perto, porque eu falei, puxa, tantas mães, né, que eu converso, estão às vezes tristes, chateadas, porque não tem algo, ou aquelas que falam, cara, vou ter que deixar meu filho na creche, como eu comentei. E eu falei, poxa, Cláudio, né, uma mãe presente ali, ele é mesmo, né, Adriana? E aí no outro dia ele já falou, olha que legal, Mãe de Perto, né, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu falei, não, Cláudio, calma aí, vamos mais um pouco devagar, né, não precisa correr muito. Ele, não, já vamos fazer. Tanto é que a gente marcou aí uma reunião aí esses dias, né, e vocês viram, né, foi, opa, não, mas já, não, pra ele, então... Tá vendo que o empreendedor, ele não tem tempo para perder, ele tem, não tem cara. tempo para, sabe, se preocupar com coisas aleatórias, ele tá focado, tipo, eu preciso fazer acontecer e quanto antes melhor, né? E principalmente quando o empreendedorismo tá aliado com ajudar outras pessoas, a gente quer fazer acontecer rápido, Com certeza, né? É verdade. Não quer deixar um tempo, quer fazer porque a intenção é ajudar. Então, quanto mais antes a gente falar, mais rápido. A gente, como mulher, não quer só ficar pra gente, né? A gente quer estar ajudando outras mulheres. Exatamente. Que é aquilo que a gente tá falando, a necessidade, né? A gente vê muitas mulheres que às vezes você vê elas tristes, desanimadas, e elas têm grande potencial de conseguir algo, né? Então... E você falando isso me faz pensar em uma outra coisa, assim, que a partir do momento que a mulher ela se sente inutilizável, ela se sente deprimida ali pela situação que ela está vivendo, descredibilizada e tudo mais, quantos e quantos casos a gente deixa de ouvir de pessoas de mulheres que estão passando por uma depressão, por exemplo, né? Então eu compreendo assim que o poder do ritmo, tudo aquilo que você joga energia, que você desprende ali, realmente uma intenção que ela está alinhada com o seu objetivo, com o seu crescimento, com o seu propósito e tudo mais, você meio que todas as suas ações, elas estão alinhadas com esse caminho, com essa construção. Agora, se você não tem objetivo, se você não tem foco, você está ali focada só, talvez em só sentir aquilo que está batendo no coração, tipo, eu tenho um problema, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e aí não tá nada legal, eu não tô bonita, eu não tô feliz no meu casamento, eu não tô feliz no meu filho, é só preocupação, meu filho tá chorando, sabe? Então é uma percepção que realmente precisa desvincular para poder dar essa luz, dessa oportunidade de, assim, ninguém precisa tirar você daí, você pode se tirar daí, você pode ser uma pessoa maior, porque
Se a gente olhar pelo poder que o humano tem de criação, de fazer realmente as coisas que mais inimagináveis acontecerem, quem diria que a gente, poderia viajar fora da Terra? São coisas que, assim, eu acho que a inteligência humana, ela é muito focada ali na parte técnica, na parte de desempenho mesmo, de tecnologia, de construção e tudo mais. Só que, quando a gente olha pra gente, fala, o que eu tô fazendo pra mim? O que eu tô fazendo pro meu crescimento, pro meu desempenho mesmo? Então, acho que a mensagem aqui é, não dependa de ninguém. Faça as coisas acontecerem. Você tem poder pra isso. Verdade, até falando tudo isso, né? Quando eu ganhei, né, tive a Luana, eu fiquei 1 ano focada, mas focada realmente nela, porque ela nasceu prematura e o médico me colocou tantos medos, falou que se ela saísse, ela podia pegar alguma doença e poderia, né, acontecer o pior com ela. Então eu fiquei aquele 1 ano focada nela, eu não saía, eu fiquei 1 ano em casa, cuidando dela. Parecia que quando eu saí, depois de 1 ano, parecia que eu estava em outra cidade, outro lugar. E aquele 1 ano, no começo, muito bom, né? Você tá com a sua filha, mas vai passando o tempo, aí as pessoas começam a falar, poxa, mas você só tá cuidando da sua filha, você só tá em casa. Ah, porque a fulana faz isso, a fulana faz aquele trabalho. Então, eu estou falando que, assim, eu comecei a me sentir inferior naquele momento. Quando passou 1 ano, quando passou um tempinho, que a Luana pôde ir pra escola, pra realmente interagir, que ela já foi mais uns 3 anos, eu falei, agora é minha oportunidade de pegar esse tempo e fazer algo. Aí eu comecei também a focar na fotografia, ir pro estúdio, e teve um dia que eu falei, eu vou pro evento, o Cláudio, não, mas você vai... O Cláudio foi na frente do evento, daqui a pouco eu já tava lá na igreja fotografando ele, mas você tá aqui? Eu falei, tô aqui. Então eu falei, cara, eu não posso parar, eu não posso me sentir inferior, eu preciso estar trabalhando. E por isso que surgiu esse aí, né? O Mãe de Perto. A gente está falando tanto aqui de Mãe de Perto, de mulheres empreendedoras, né? Então é isso que hoje a gente está querendo falar aqui para você. Vai ter muitos episódios, nós vamos ajudar muitas mulheres. Depois nós vamos estar colocando nas nossas redes sociais. Se vocês tiverem dúvida, quiserem estar chamando, falando com a gente, para a gente também ter mais conteúdo para falar, vai ser muito importante, né? A gente aí tá chegando aí na nossa reta final, né? 1 hora aí passou tão rapidinho, né? Passou mesmo, a gente tava ali, ai meu Deus, mas, né, passou bem rápido. E assim, eu queria, né, falar algo rápido, né? O que é uma Mãe de Perto, mulher empreendedora? Uma palavra rápida, né? Pra Natália, pra Joyce, pra mim. Eu posso falar que pra mim, o Mãe de Perto representa amor. O amor, assim, que você, mulher, vai se encontrar, você vai se achar, e nós estamos aqui para te ajudar naquilo que você precisar. Para mim representa fortaleza. Acho que uma mulher forte, uma mulher íntegra, leal consigo mesmo, ela vai pensar 2 vezes antes de ser só melhor para o filho, a não ser só melhor para ela também. Então tem que unir os 2 fatores. Seja melhor para você, seja uma mulher gigante para você e transfira isso para sua realidade. Eu tenho certeza que a partir do momento que você estiver feliz, estiver motivada, estiver ali engajada com o seu crescimento, você com certeza vai ser uma melhor mãe também, porque o seu filho vai ter um excelente exemplo para poder olhar e falar, uau, olha que mãe que eu tenho, que poder que essa mulher tem, essa força interior gigante de fazer as coisas acontecerem. Então seja forte, que a gente está aqui unidas, né, com esse propósito de transferir o nosso amor, o nosso conhecimento e inclusive trazer outras experiências, né, para que sirva para você um conteúdo que realmente seja transformador. Exatamente, como as meninas falaram, Mãe de Perto para mim representa a força que nós mulheres estamos aqui também para ajudar você a aflorar, né? Como diz a palavra Bloom, método Bloom. Você, mulher, aflorar isso que está aí dentro de você, porque todas nós mulheres temos, né? Algo para ser aflorado. E nós queremos muito que você também que está assistindo aí tem algo para ser aflorado. Então, por isso que estamos aqui para auxiliar, para ajudar através das mentorias, né? Do podcast. Isso. Então, né, se encerra aqui mais, né, esse episódio aqui do Mãe de Perto, mas te convidamos para os próximos que vai ter, nós vamos estar colocando aí nas nossas redes sociais e também poder te ajudar aí no que vocês precisarem, mulheres
as mães, as empreendedoras, nós estamos aqui para ajudar vocês. E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal. Mulheres maravilhosas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.